bem-vindo a mais um Literatos. E nesse vídeo aqui de retorno a publicar no canal, ainda que eu não tenha recuperado meu computador para edição e aprimoramento dos vídeos, eu senti a necessidade urgente de postar conteúdo no canal, dado que a gente sabe a possibilidade de perda de inscritos, né? E continuar de alguma forma ativo nas publicações e no conteúdo, certo? Nesse vídeo nós vamos ter mais um vídeo da A Verdade Sobre, e nesse vídeo estaremos falando de A Verdade Sobre, um material de filosofia que de alguma maneira é muito conhecido no contexto da literatura de filosofia no Brasil, e eu vou estar colocando algumas coisas, prós e contras deste material, que é de suma importância para qualquer estudante de filosofia. Nesse sentido, eu vou estar falando aqui da Suma Teológica de Tomás de Aquino, das edições Loyola, certo? Este material é um material muito conhecido no mercado, talvez seja o mais conhecido, o mais famoso, e eu vou estar falando a verdade sobre este material, considerando o fato de que eu não ganho nada da editora, não estou fazendo uma propaganda paga, e mais ao mesmo tempo que a gente consome o material, a gente tem, de alguma forma, um dever ético de orientar as pessoas dizendo se esse material é bom, é ruim, e ao mesmo tempo mostrando os prós e os contras deste material, certo? Então, assim, nós temos essa edição aqui em capa dura, que é uma edição que, se você for olhar, bem compacta. Veja bem aqui, praticamente a palma da minha mão. Bonita, né? Bem resistente. Ela é feita, o papel dela é um papel Bíblia amarelado, ou seja, é um papel que, por ser mais fino, ele diminui muito o volume do material, o que tem suas consequências. O papel Bíblia, ele diminui o volume, torna o material mais compacto, mas ao mesmo tempo é um material fino, né? Um papel fino que deve-se ter cuidado na hora de você, se quiser fazer sublinhados ou coisas do tipo, né? Porque aí você pode rasgar ou até mesmo aparecer na parte de trás da página, né? Então, essa é uma edição muito popular, essa das edições Loyola, que é uma editora católica, muito conceituada, tem várias publicações clássicas na filosofia e na própria teologia. Eu, na oportunidade que eu tive lá de ir à USP, né, em São Paulo, eu conheci representantes da edição Loyola, que são pessoas que se mostraram bem assim educadas, né? Que sabem promover o material, e a qualidade desse material não deixa a desejar. Primeiro, porque é uma tradução feita por vários especialistas, né? Não é feita unicamente por uma pessoa. Segundo, é que por ela ser feita por várias pessoas, você há um nível maior de detalhamento e rigor, né? Não que uma pessoa não possa ser, porque o que eu quero dizer, o fato de ser feita por várias pessoas, obviamente você vai ter um maior cuidado, até mesmo porque é uma obra volumosa. No caso dessa edição aqui, ela foi publicada em 9 volumes. E pelo fato também de ser bilíngue. O fato de ser bilíngue faz com que você já tenha em mãos
o conteúdo original. Então, você não precisa, se você quiser, se você estiver na pós-graduação, no mestrado, doutorado, para recorrer ao original, comprar uma edição original, porque ela já vai estar inclusa aqui português e latim. Então, você não precisa. Em compensação, vai aumentar, duplicar a quantidade de páginas, né? Talvez para alguma pessoa, para um leigo, para uma pessoa que quer simplesmente ter um contato não tão aprofundado, ter a versão em latim não seja necessário. Por isso que as edições, por exemplo, da editora Eclesiai e outras aí, são bem menos volumosas e mais baratas, também por causa disso. E aqui você já tem ela bilíngue. Por outro lado, uma outra vantagem dessa obra é o fato de que ela tem vários conteúdos adicionais que ajudam no estudo da Suma Teológica. Se a gente pensar nas escritas medievais em geral, são escritos de filosofia bem densos, que tem assim, aquele padrão da lógica aristotélica, na maneira de escrita, no estilo de escrita, numa forma tipo que silogística. E aqui você vai ter o quê? Uma apresentação, um breve comentário ou um guia de estudo à Suma Teológica, e uma coisa que eu acho imprescindível, que é a explicação do vocabulário utilizado por Tomás de Aquino, que é como se fosse um mini dicionário. E não só um mini dicionário, muito mais que isso. Porque um dicionário, ele simplesmente coloca as definições. Mas aqui está um interessante comentário dos textos, que é quase que se fosse uma enciclopédia, de um teor enciclopédia, porque ele não vai simplesmente explicar o termo, dar a definição, mas ele vai dar uma explicação um tanto mais exaustiva. E o que ajuda na hora de estudar. E aí o que acontece? Vai ter as referências dos autores citados, por exemplo, Aristóteles, que é muito citado. E você vai ter, de alguma forma, comentários adicionais de rodapé, como, vamos fazer uma analogia um pouco grosseira, como que uma Bíblia de estudo, né? Não exatamente como uma Bíblia de estudo, mas quando necessário, citar lá, por exemplo, quando ele citar a física de Aristóteles, ele vai dar lá a referência do trecho da física de Aristóteles que foi citado. E quando necessário, ele vai estar comentando, dando uma explicação para que você possa entender melhor o que o autor está explicando. Então, por exemplo, quando ele fala aqui numa parte que ele vai falar sobre os universais, sobre o realismo tomista, ele vai dar algumas explicações, até uma comparação para você entender melhor o trecho. E até mesmo comentar supostas contradições que Tomás de Aquino possa ter. Então, essa é uma edição muito interessante. Os contras, que na verdade tem um pró escondido, seria o fato de ser em papel Bíblia. O contra seria o fato de ser bilíngue, porque aumenta a quantidade de volume de páginas. Para uma pessoa que não se interessa em ter ela bilíngue, talvez seja um contra. Mas é uma edição extremamente primorosa, com a capa equivalente à grandeza dessa obra. Você vai ter comentários, você vai ter explicações, referências. E talvez assim, o maior contra, que talvez não seja realmente um contra, é o preço. Porque o preço é equivalente à grandeza dessa edição. Não só da obra, mas da edição. Se a gente pensar na própria tradução e tudo. Porque assim, um livro só desse, se a gente pensar que são 9 volumes, vai estar aí novo mais de R$100. Se a gente pensar em questão de inflação, se a gente pensar em questão do preço de um livro, está mais ou menos no valor, né? Se a gente pensar aqui que ela tem
Por exemplo, esse primeiro livro, ele tem 700 páginas, quase, e são 700 páginas em colunas duplas, né? E se você colocasse em coluna única, talvez fosse mais páginas ali. Mas, assim, o colunas duplas faz com que tenha mais conteúdo. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse mini review, mas que seria uma colocação daquilo que seria os prós e contras. E espero aí ter o nosso Pix, ter o nosso Kawaii para você nos visitar. E até a próxima.